Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. E é exatamente isso, o amor por Jesus Cristo e a graça de viver como cristãos, de viver como Cristo é que nos dá a salvação, é que gera a santificação em nós. E é por isso que nós fazemos aqui a nossa oração da manhã como uma consagração. Rezando o ângelus, rezando com a palavra de Deus, rezando como Nossa Senhora rezou, se entregando aos planos, aos desígnios de Deus, nós buscamos o mesmo, ser todos, sermos cada um de nós todo inteiro em nosso Senhor, fazendo sempre a vontade de Deus. E nosso Senhor vai dizer no Evangelho de hoje que isso é como construir a casa sobre a rocha firme, uma casa que não desaba, uma edificação forte, firme e duradoura. E é sobre isso que nós iremos refletir aqui na nossa oração da manhã, especial de Advento, com o auxílio do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, com o livro Intimidade Divina. A casa construída na rocha. O caminho da santidade que leva a Deus, só pelo próprio Deus, pode ser traçado, e pela sua santa vontade. Proclamou Jesus com energia: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então vejam só, a santidade, a salvação, a nossa chegada ao céu só poderá acontecer pela graça de Deus, irmãos. É o que nós temos visto aqui nos últimos dias, não precisamos nem repetir isso. Por isso que nosso Senhor diz aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Assim aquele que faz a vontade de Deus. E para mostrar que as criaturas, a Ele mais unidas e por Ele mais amadas, são justamente as que fazem a vontade de Deus, acrescentou: quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então vejam só, irmãos, nós temos refletido sobre a santidade, sobre a santificação nessa semana. Vimos que é preciso que nós
vivamos no amor. E quando nós vivemos no amor, nós somos unidos a Jesus Cristo e isso é a própria santificação. Isto é o céu na nossa vida. Isto é a nossa conformidade com a vontade de Deus, é a nossa conformidade com a vida de Jesus Cristo. Nós somos amados por Deus e quando recebemos este amor, quando abrimos o nosso coração a este amor, nós aprendemos, pela própria graça de Deus, a amar o próprio Deus e a amar os nossos irmãos. Isto faz com que nós sejamos unidos a Deus. O que o Frei diz para nós hoje é que esta união, é que este amor, eles são conduzidos ou eles são executados, vamos dizer assim, pelo cumprimento da vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, ao invés de fazer a nossa vontade, nós estamos nos deixando de lado, nós estamos fazendo uma entrega de nós mesmos ao próprio Deus. E isto é amor. Quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, estamos fazendo um ato concreto de amor. E quando nós fazemos um ato concreto de amor, que é essa entrega, que é a vontade de Deus, nós estamos mais unidos a Ele. Porque a minha vontade se une com a vontade de Deus. O meu plano se submete ao plano de Deus. A minha vida se submete à vida de nosso Senhor. Isto é amor, isto é santificação, isto é cumprimento da vontade de Deus, isto é o céu para nós. Isto tanto é o céu para nós, isso tanto é a presença de Deus em nossas vidas, tanto é a nossa união com Jesus Cristo, que o próprio Senhor disse: quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, estes são os da minha família, estes são os meus seguidores, estes são os meus íntimos. E só é íntimo quem está unido, quem está, desculpe a redundância, mais intimamente ligado. Percebem como que a vontade de Deus, como que o amor, como que a entrega, como que a santificação, tudo isso tem um elo comum, tudo isso faz parte de um mesmo plano, que é a vontade de Deus para nós, que é a nossa união com Cristo, que é o céu para nós, que é a nossa vocação. Nós somos chamados a isso, irmãos. Vimos isso lá no primeiro ou segundo dia do nosso advento aqui no canal. A salvação e a santificação é para todos. O amor de Deus é para todos. O amor de Deus é para você, o amor de Deus é para mim. Então, cumprir a vontade de Deus é um chamado, é um mandamento que o Senhor deu a mim e deu a você. Não importa se somos padres, leigos, freis religiosos, religiosas, freiras, enfim, não importa. É para todos. E Santa Teresa d'Ávila confirma tudo isso. Ela disse certa vez: não está a suma perfeição nas doçuras interiores, nos grandes arroubamentos, nas visões e no espírito de profecia. Veja só, vou parar aqui um instante. Santa Teresa era uma mística e ela tinha experiências místicas. Ela tinha grandes experiências com Nosso Senhor. Ela teve o seu coração queimado fisicamente, por um dardo, por uma flecha flamejante que veio de um anjo. Isso era o amor de Deus atingindo o coração de Santa Teresa. Santa Teresa, ela tinha espírito de profecia. Santa Teresa tinha experiências de contemplação perfeita. Ela via o céu estando aqui ainda na terra, irmãos. Ela alcançou a perfeição estando aqui na terra. E aí Santa Teresa diz o seguinte, que a verdadeira perfeição não está nestes arroubamentos, nessas experiências, mas sim na perfeita conformidade com a vontade de Deus. Olha só, irmãos. Olha só como isso é forte. A verdadeira perfeição não está nem nas experiências sensíveis, nem nos nossos suspiros, nem nas grandes manifestações sobrenaturais de Deus nas nossas vidas. Claro, isso tem a sua importância. Isso mostra um cuidado, uma graça especial de Deus, mas a perfeição não consiste nisso, segundo Santa Teresa. A perfeição consiste em cumprir a vontade de Deus. E se você já é frequentador aqui do canal, sabe que perfeição é santidade, que perfeição é amor, que perfeição é união com Cristo. E aí eu repito mais uma vez, insistentemente, tudo isso está intimamente ligado. Vontade de Deus, os planos de Deus, o amor, a perfeição, a santidade, o céu. Tudo isso está intimamente ligado. E Santa Teresa diz isso porque a perfeita vontade com a conformidade de Deus, ela nos leva a querer firmemente tudo o que Deus quer.
ela nos leva a querer firmemente a vontade de Deus. Ela nos leva a querer firmemente a vontade de Deus de forma que nós aceitamos ela quando ela nos dá alegria e nós também a aceitamos quando ela não é muito saborosa, quando é um pouco amarga, porque a vontade de Deus também pede de nós certas renúncias. Então, nem sempre é saboroso, nem sempre nós conseguimos fazer a vontade de Deus com facilidade. Entretanto, Santa Teresa ela reitera que, sendo a vontade de Deus, ainda que seja bom e saboroso a nós, ou mesmo que seja um dissabor, que seja um pouco incômodo, se nós cumprimos a vontade de Deus, nós somos felizes. Mesmo com dano, e assim dano entre aspas, tá bom? Mesmo que seja doloroso a nós, a nossa vontade. No final, sempre vem a felicidade. Santa Teresinha ela disse a mesma coisa. Consiste a perfeição em fazer a vontade de Deus e em sermos como Ele nos quer. Tanto que Santa Teresinha mesmo nos disse, se não me engano, eu acho que foi ela quem disse, que eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Ou seja, eu sou a própria vontade de Deus sobre mim. É isso que nós devemos ser, porque isso é a versão de nós mesmos, vamos dizer assim. É nós em plenitude. A nossa plenitude, o nosso estágio mais alto, a nossa maior perfeição está na vontade de Deus, irmãos. Se nós queremos ser melhores, devemos fazer a vontade de Deus. Se nós queremos alcançar uma melhora de vida, e aqui eu não digo nem de prosperidade, nada disso não. Mas nós nascemos para alguma coisa. Deus nos fez para o amor, Deus nos fez para vivermos essa perfeição. Aí está a nossa plenitude. Nós somos incompletos se nós não alcançarmos essa perfeição. Nós seremos insuficientes se nós não alcançarmos o céu. Vocês percebem? A santidade, irmãos, não é só um mandamento. Não é só algo que nós devemos almejar. É uma necessidade para nós, porque nós nascemos para isso. E nós não chegaremos ao maior estágio das nossas vidas se nós não alcançarmos a santidade que Deus nos dá. E Deus nos dá porque sabe disso. A nossa vocação é estar unido a Jesus Cristo, não é viver rastejando no mundo. É estar unido a Jesus Cristo. Isso é uma necessidade para nós. Agora, para que isso seja verdade nas nossas vidas, repito, e desculpe a insistência, é preciso que se faça a vontade de Deus e que o Espírito Santo nos convença disso. Porque saber com a cabeça não adianta. É preciso que o Espírito Santo nos convença dessa verdade. Consiste o verdadeiro amor de Deus na perfeita adesão à sua santa vontade, só querendo fazer e ser na vida o que quer o Senhor, até tornar-se o cristão a vontade viva de Deus. É o que eu falei, nós podemos nos tornar a própria vontade de Deus, à medida em que nós nos conformamos aos seus planos, ao seu querer. Vista sob essa luz, a santidade é possível a toda a criatura de boa vontade. Então, a todo aquele que de boa vontade, que de boa disposição se coloca a serviço do Senhor, ou seja, decide fazer aquilo que Deus quer que seja feito, a santidade é para este. E aí eu volto ao que eu dizia ontem, ao que o Frei dizia ontem. A santidade não é só para o padre, não é só para o religioso, para o monge, para o frei, para a freira, não é. É para todo mundo, irmão. Aí nós podemos nos perguntar o seguinte, mas tá bom, eu sei que a santidade, o céu é para todo mundo, mas eu vivo aqui, eu tenho problemas reais, eu tenho outras coisas para pensar, não dá nem tempo de eu ficar pensando nisso. O que isso tem a ver na minha vida, o que isso implica na minha vida? Irmãos, primeiro que o céu, sabe, a glória de Deus, a presença de Deus é muito maior do que tudo isso. É muito maior do que os nossos problemas, do que as nossas dificuldades. Mas Deus é tão generoso, irmãos, que essa busca de santidade, que essa conformidade da nossa vida com a vida em Jesus Cristo nos traz benefícios já aqui na terra e nos ajuda a passar por essas mesmas situações que nós estamos aqui pensando. Primeiro que, como eu disse no início, quando nós fazemos a vontade de Deus, e aí a Santa Teresa é quem nos testemunhou isso, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos felizes. E aqui não pensem em felicidade como sendo algo só romântico, sabe? Como sendo algo lúdico, não. É a verdadeira felicidade. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a nossa vida aqui na terra é mais leve. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós achamos os melhores meios para ultrapassar os problemas, as dificuldades. Porque percebam, irmãos, a vontade de Deus não é perfeita.
Se eu estou fazendo a vontade de Deus que é perfeita, a maneira como que eu vou solucionar ou passar por aquele problema, por aquela dificuldade também será perfeita. Não haverá melhor maneira de fazer isso. Agora, duas coisas eu penso que precisa acontecer. Uma eu tenho certeza, que é que o Espírito Santo nos convença de tudo isso. Eu digo pessoalmente, não adianta eu ler tudo isso se o Espírito Santo não me convencer. Sobretudo eu que trago tanto a doença da soberba, da autossuficiência, para mim é difícil. Eu digo que é difícil. Então é preciso que o Espírito Santo nos convença plenamente disso, para que o abandono seja uma realidade nas nossas vidas, para que nós nos abandonemos aos planos de Deus e isso não se torne uma coisa impensável para nós. Isso tem que ser realidade para nós. Então essa é a primeira coisa, que o Espírito Santo nos convença. Porque as palavras, elas não são nada, se a graça de Deus não nos alcançar. Não são nada. E a segunda coisa que eu penso que seja necessário é que nós, pelo menos, experimentemos uma vez o que é cumprir a vontade de Deus. Porque quando nós experimentamos fazer a vontade de Deus, e pode ser em coisas grandiosas ou em coisas mínimas, irmão, nós percebemos essa felicidade que Santa Teresa diz, essa felicidade que Santa Teresinha testemunha, essa felicidade que os santos, que o autor lá da Imitação de Cristo diz, que o Frei Gabriel aqui diz. Quando nós experimentamos pelo menos uma vez a cumprir a vontade de Deus, nós vamos perceber a leveza, nós vamos perceber a liberdade que é andar na vontade de Deus. E aí, como que nós podemos fazer isso? Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir Deus no interior. Tantas pessoas se queixam, né? Ah, mas eu não ouço a voz de Deus, como é que faz isso? Tem gente que consegue, tem gente que reza e ouve a voz de Deus, eu não ouço. Irmãos, há uma forma de nós fazermos isso, que é seguirmos os mandamentos. Veja, fazer a vontade de Deus é um passo de fé. É um passo, sim, de escuta da voz de Deus. Mas Deus fala também, e claro, fala plenamente na Sagrada Escritura e nos seus mandamentos. Então, se nós ainda não conseguimos fazer esse passo assim, né, de eu vou rezar e eu vou escutar a palavra de Deus, eu vou escutar Deus falando no meu interior, se isso ainda não é algo que nós conseguimos, nós corramos para a palavra de Deus, que é um caminho seguro para nós. Comecemos a fazer a vontade de Deus naquilo que o Senhor já instituiu para nós, ou seja, seguindo os seus mandamentos, seguindo aquilo que a palavra do dia nos fala. Veja, nós não fazemos a nossa consagração do dia aqui com o Evangelho do dia? Então escutemos esse Evangelho, meditemos essa palavrinha, esse único versículo que estamos refletindo. Se você vai à missa, escute uma palavra lá da liturgia. E há tantas outras homilias, aí o Instituto Hesed, que é muito seguido, o Frei Gilson, que é muito seguido, a Canção Nova, enfim. Há tantas coisas boas que nós podemos nos utilizar para escutar a palavra de Deus. Comecemos por isso, irmãos. Comecemos pelo simples. E aquele exercício que eu já propus outras vezes aqui no canal, façamos de cada ato nosso um ato de agradar ao Senhor. Se eu vou trabalhar, ofereça o seu trabalho, faça isso, irmão. Fala, Senhor, eu pretendo fazer isso. Será que isso te agrada? Se isso te agradar, me ajude. Me ajude a fazer isso então de boa forma. Mas se isso não te agrada, Senhor, por favor, tire isso do meu caminho, porque eu não quero cumprir. Irmão, a vontade de Deus, ela é cumprida por nós quando nós nos abandonamos a essa própria vontade, quando nós nos abandonamos à graça de Deus. E nem sempre isso é consciente, ou seja, nem sempre nós mesmos percebemos isso. Porque a graça de Deus, ela é operativa e ela também vai nos levando. Tanto que o Frei aqui, em determinado momento, ele diz o seguinte: enquanto o cristão procura, com o auxílio da graça, aderir em tudo à vontade de Deus, esta mesma vontade o santifica, tornando-o capaz de adesão cada vez mais plena, que terminará na total conformidade com a vontade divina. Vou resumir o que ele disse aqui. Quando nós estamos dispostos, quando nós nos decidimos a fazer a vontade de Deus, a graça vem em nosso auxílio. Se nós, eu decidi, eu quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar, eu vou me empenhar em fazer a vontade de Deus, em seguir os mandamentos, em ouvir a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, só o fato de nós fazermos isso, o olhar de Deus vem sobre nós, Deus nos olha. Claro, Ele nos vê o tempo todo, mas Ele coloca sobre nós um olhar especial, um olhar providente, isso é providência. Ele olha com atenção para nós. Então, quando eu me decido por fazer a vontade de Deus,
Deus derrama a sua graça sobre mim. E aí, essa graça me impulsiona a conseguir fazer essa mesma vontade de Deus. Essa graça me impulsiona a que o meu coração se abra à própria graça, à própria vontade de Deus. E aí, eu tenho mais força para me decidir novamente, com mais vigor, a cumprir a vontade de Deus. E quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais a graça de Deus age sobre mim, para que eu consiga ainda mais fazer a vontade de Deus. Vocês entendem? É um ciclo. Eu me decido por Deus e Deus me ajuda a que eu consiga me decidir ainda mais por Ele. É isso, irmão. Por isso, irmãos, escutemos a palavra de Deus. E aí, já encerrando a meditação, repetindo aquilo que tantas vezes nos acomete, nós podemos insistir naquilo. Olha, eu não escuto a voz de Deus, como é que eu faço? Ouçamos a palavra de Deus na Sagrada Escritura. Olha só o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Qual que é a rocha, irmãos? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, é como se nós construíssemos uma casa sobre a areia, e aí vem o vento, vem a chuva, e a casa derruba. A casa vai embora. Então, eu não escuto a voz de Deus. Então, recorramos à Sagrada Escritura, participemos da Santa Missa, e mais do que isso, recorramos ao Verbo encarnado, ou seja, ao próprio Senhor Jesus Cristo que está presente na Eucaristia. Irmãos, ter uma vida sacramental, uma vida de confissão frequente, de Santa Missa frequente, de adoração, de escuta da Palavra de Deus, de meditação da Sagrada Escritura, da Bíblia, isso já é cumprir a vontade de Deus. Então não é tão difícil. A maior dificuldade, irmãos, não está no fato de nós sermos surdos à Palavra de Deus. A maior dificuldade é que tantas vezes nós queremos escutar a nossa própria vontade em vez da vontade de Deus. Tantas vezes nós queremos escutar mais o mundo e não Deus. Tantas vezes, infelizmente, nós queremos escutar o demônio e não Deus. Essa é a realidade. Deus fala e há meios de que nós o escutemos. E Ele se esforça para que nós o escutemos. É possível, irmãos. É possível escutar a voz de Deus. É possível fazer a vontade de Deus. Só que para isso, nós precisamos ser vencidos por Ele. Essa é a realidade. Se nós não formos vencidos por Deus, será de fato impossível. É por isso que nós rezamos o Ângelus. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Essas palavras da Virgem Maria, elas têm que ecoar em nós, têm que ser as nossas palavras. Olha, se você não se lembra de fazer aí a consagração do seu dia, se você não se lembra de oferecer cada passo do seu dia a Jesus Cristo, se lembre pelo menos de repetir essas palavras. Isso vai bastar. Eu digo, isso basta. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Sempre que você se lembrar, ou então coloque aí um lembrete no seu celular, para que de tempos em tempos o seu celular vibre e você olhe assim, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Você só pense nessa palavra. Irmãos, isso já será uma grande arma para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, para que nós sejamos felizes, para que o nosso dia melhore, para que nós sejamos mais de Deus. Confiemos em nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Irmão, irmã, obrigado por ter rezado conosco nessa manhã. Eu peço aí, como sempre, o seu joinha, a sua inscrição, também o seu compartilhamento e deixe aí nos comentários a sua intenção, o seu pedido de oração, para que nós rezemos por você, tá certo? Voltamos ao longo do dia com mais reflexos católicos, orações e meditações aqui no canal. Eu espero por você. Até lá, se Deus quiser.